Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre o apolíneo e o dionisíaco em Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo muito importante na história da filosofia, especialmente na filosofia contemporânea. Ele viveu no século XIX, nasceu em 1844 e morreu em 1900. Então, especialmente autores, artistas e filósofos do século XX foram muito influenciados, na primeira metade principalmente, muito influenciados pela obra do Nietzsche. Mas ele é um filósofo com uma série de trabalhos importantes, mas ao mesmo tempo com trabalhos que são, em certa medida, meio misteriosos pelo jeito como ele escrevia no formato de aforismos, ele escrevia de uma maneira não acadêmica, também como uma forma de resistência a esse ambiente acadêmico do qual ele saiu e que ele passa depois a não gostar. Lembrando que o Nietzsche ele não é filósofo de formação, ele era filólogo, e ele desenvolve um trabalho inicialmente de pesquisa sobre a cultura grega antiga, que vai desencadear uma série de artigos, mas especialmente um livro chamado O Nascimento da Tragédia. E esse livro é muito mal recebido pelo meio acadêmico, isso acaba frustrando muito o Nietzsche. Depois, enfim, acontece uma série de coisas na biografia dele. Eu acho que eu devo ter alguns podcasts que eu falo sobre a biografia do Nietzsche. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você queira ouvir, para entender um pouco melhor a vida e a obra dele. Eu acho que é importante, no caso de vários filósofos, no caso dele, mais do que alguns especificamente, porque tem uma conexão muito direta aí entre a vida e a obra, mas acontece uma série de coisas na vida dele e ele acaba sendo aposentado, digamos assim, muito cedo. E ele passa o resto da vida vivendo com muito pouco dinheiro e autopublicando seus livros, que pouquíssimas pessoas liam, mas ele não deixa de insistir, não deixa de publicar, e enfim, né, ele cria uma obra totalmente independente do meio acadêmico e por isso também ele se vê meio livre dessa estrutura de escrita e ele passa a escrever de uma maneira muito poética e por isso se torna às vezes um pouco difícil identificar alguns elementos mais estruturados, digamos assim, da filosofia dele. Então, onde é que está a ética, onde está a estética, onde está a lógica? Então, coisas que em outros filósofos você consegue identificar uma obra que trata de um tema e outro de outro. No caso do Nietzsche, tudo está muito misturado, está tudo muito esparso ali. Então, ao mesmo tempo que alguns temas são bem desenvolvidos, outros não são desenvolvidos com a mesma clareza. Na verdade, a ideia de clareza é meio complicada na obra do Nietzsche. Como eu falei, é um tipo de texto que todo mundo consegue ler, porque é um texto poético, mas ao mesmo tempo é um texto difícil de interpretar. Mas enfim, na obra inicial do Nietzsche, nos primeiros textos dele, onde ele tinha essa perspectiva mais acadêmica, onde ele vai desenvolver essa tese do apolíneo e do dionisíaco, e de onde a gente tira uma primeira perspectiva estética, digamos assim, na obra do Nietzsche. A estética é uma coisa recorrente na obra dele, até porque ele acreditava que os valores mais elevados eram os valores estéticos. Então, diferente de outros autores que vão pensar a ética, ou a questão da utilidade, ou a religião, o Nietzsche vai colocar como o valor mais elevado de todos o valor estético. Então a estética permeia toda a obra dele, o tema da arte, o tema da reflexão sobre o fazer artístico é algo que aparece invariavelmente durante todos os textos dele, todos os livros, isso está em alguma medida presente ali. Então, mas nessa primeira obra dele, ou nessas primeiras obras dele, ele vai trabalhar uma crítica à filosofia tradicional, que é a filosofia decorrente de Sócrates e Platão, que ele acredita que aponta para um predomínio da razão, do conhecimento lógico-científico. Ele vai dizer que isso é um problema. A gente acabou se afastando da natureza, e a gente se afastou da gente mesmo, porque o ser humano, ele é um ser junto com a natureza, ele não é separado da natureza. E essa perspectiva ultra-racional que vem com Sócrates e com Platão, criou essa cisão, tanto que a gente fala a gente e a natureza, a gente separa a natureza da gente. Então a gente se entende como uma outra coisa, então ele vê isso como um problema. Então, na antiguidade, essa junção do homem com a natureza e dessa percepção do instinto, da vitalidade humana como algo que era natural e que era algo a ser celebrado, isso se perde. Isso estava representado na antiguidade, por exemplo, através dos rituais dionisíacos, da dança, da embriaguez, estava presente lá. E ele via na tragédia grega a síntese da vitalidade e ao mesmo tempo da contradição da vida humana. Era um embate entre a vida e o destino que estava presente ali. Então, era uma forma que aquela cultura específica conseguiu para descrever esse elemento do que a própria vida é. Ou seja, a vida é esse embate dentro da natureza, do contato do ser humano com ele mesmo, com a contradição dos sentimentos, dos valores, das vontades, é tudo isso.
Mas um mundo que preza pela racionalidade não suporta a tragédia. Então a gente passa a querer encontrar um caminho único de organização, de forma de viver, de forma de se pensar, e isso vai criando na visão do Nietzsche um prejuízo para a condição humana como um todo. Então a gente pensar a simbologia aí do Dionisíaco, né? Ele vai trabalhar a figura do deus, né? Então Dionísio, ele não habita o Olimpo, ele está na natureza. Ele é um deus que ele acaba sendo, digamos assim, desgarrado dos outros deuses do Olimpo. A história de Dionísio é curiosa justamente por isso, porque ele acaba não sendo aceito como um outro deus igual aos outros no Olimpo pela origem dele. Ele é filho de Zeus com uma mulher mortal chamada Semele. Zeus se apaixona por essa mulher, seduz ela, como ele fazia várias vezes, só que Zeus era casado com uma deusa chamada Hera. Hera fica com ciúmes, decide se vingar de Zeus, mas decide se vingar por meio da amante, né? Punindo a amante, digamos assim. Então, ela aparece, Hera, assume uma forma humana, aparece para Semele e cria nela o desejo dela ver Zeus como ele realmente é. É importante dizer que no contexto da mitologia grega, eles acreditavam que os deuses, quando iam aparecer para os humanos, eles tinham que assumir uma forma humana, porque a visão de um deus é uma visão insuportável para um ser humano. É uma coisa que a gente mal consegue entender. Então os deuses não podiam se mostrar como eles realmente são. Mas, então, Hera, sabendo que isso podia dar errado, cria na Semele o desejo dela ver o amante como ele realmente é, dela ver Zeus como ele realmente é. E ela implora a Zeus que ele se mostre como ele realmente é, e ele acaba caindo no erro de fazer isso, e ele mostra a forma divina dele para ela. Quando ele aparece para ela, aquela visão ela é tão fora da própria natureza e fora de tudo aquilo que é suportável para o ser humano, que o corpo dela entra em combustão, ela começa a pegar fogo. E aí ela começa, obviamente, a morrer ali, só que ela estava grávida. E aí o Zeus consegue tirar, ele corta a barriga dela, tira a criança da barriga, a gestação não estava completa ainda, aí ele faz um corte na coxa dele, na perna dele, e ele costura a criança lá dentro da perna dele. E essa criança termina de ser gerada na coxa de Zeus. E essa criança é justamente o Dionísio. Então o Dionísio nasce dessa forma, e por isso ele é um deus do Olimpo, ele é considerado um deus como outros deuses, porque ele foi gerado no corpo de um deus, no caso do próprio Zeus, né? Mas ao mesmo tempo ele é negado pelos outros por essa condição, né? Ter, enfim, uma mãe que é mortal. Então ele acaba vivendo, ele acaba escolhendo viver entre os humanos. Então Dionísio é um deus que vive na natureza, que não fica com os outros deuses. E ele vive na natureza através também desse elemento instintivo, né, de brutalidade, de violência, que ele incorpora junto com essa ideia da alegria de viver. Então ele tem uma coisa ali da própria humanidade diferente de boa parte dos outros deuses. Dionísio, então, ele é o deus do vinho, ele é o deus da sensualidade, ele representa aquilo que é mais primário, aquilo que é mais essencial na nossa existência. Daí uma coisa que aparece lá no primeiro livro do Nietzsche, que é a verdade do Sileno. O Sileno era um sátiro que acompanhava Dionísio. E um dia alguém conhece ele e fica perguntando para ele o que é o melhor para o ser humano, qual é o destino do ser humano, o que o ser humano deve fazer. E ele nunca quer responder, até que essa pessoa insiste, e o Sileno responde. Ele diz que o melhor para o ser humano era não ter nascido, era não ser, era ser nada. Mas já que o ser humano existe, a melhor coisa então é morrer logo, porque a vida ela é cheia de sofrimento, a vida é cheia de dor. Então, essa verdade do Sileno, que é colocada, que o Nietzsche coloca, né, como um elemento da condição natural do homem, como uma condição de sofrimento, pode gerar desespero e pode gerar uma forma de, alguma maneira, se desencantar com a própria vida, ou, por outro lado, pode gerar no ser humano um apego à existência por entender que se a vida é isso, eu tenho que viver ela com intensidade, eu tenho que viver ela da melhor forma que eu puder. Então a perspectiva dionisíaca é representada também por conta dessa história, né, que é contada do sátiro, né, do Sileno. Por outro lado, o Apolo, ele representa a ordem, a razão, ele representa a civilização, ele representa essa estrutura de racionalidade, de lógica que eu comentei que o Platão critica e que está presente dentro da filosofia platônica, e que é a filosofia, digamos assim, que vai prevalecer. Então, essa perspectiva poética da antiguidade, do rito, né, do conhecimento que ele é puro, que ele vem da música, ele vem da poesia, ele vem da dança, lembrando que o Nietzsche encarava, ele entendia a tragédia, porque pra gente sobrou o texto. A gente tem os textos das tragédias gregas. Então a gente considera a tragédia grega como um teatro da maneira como a gente entende hoje. Só que a gente vai dizer que não era bem isso. Na interpretação dele,
A tragédia grega essencialmente era música e dança. Só que a gente perdeu a música e a gente perdeu a dança. Não existia uma notação na época. Então a cultura grega tinha uma música, a gente conhece os instrumentos, a gente conhece as escalas, mas a gente não sabe exatamente como é que era a música, porque eles não tinham uma forma de escrever música. E ao mesmo tempo a gente não sabe como eram as coreografias, eles não tinham uma forma de escrever essas coreografias, a gente não sabe como é que era a dança deles. Então sobrou o texto pra gente. Então a gente imagina que essencialmente era um modelo de teatro semelhante ao nosso. Mas o Nietzsche, ele entende pela pesquisa dele, como filólogo, que na verdade a tragédia grega era música e dança, essencialmente música e dança, e que ela tinha um poder muito mais ritual do que algo próximo com o teatro moderno, porque o teatro moderno tem um caráter de entretenimento, de você apresentar aquela peça de teatro para um público que vai se entreter com aquilo. E ele encara a tragédia grega muito mais como uma perspectiva ritualística. Então, um meio de conexão junto daquelas pessoas. É algo próximo também do que o próprio Aristóteles fala na Poética. Então, a ideia da catarse está presente nesse elemento. Ou seja, vislumbrar o sofrimento naquela tragédia era uma maneira também de expurgar o sofrimento de si mesmo. Então, esse elemento do Dionisíaco está muito presente na tragédia. Mas a filosofia ela vai gerando um outro caminho, que é esse caminho da ordem. Daí essa ideia de Dionisíaco e Apolíneo. A questão para o Nietzsche, é importante dizer isso também, não é negar o Apolíneo e prevalecer só o dionisíaco, mas é procurar um equilíbrio. Ou seja, se a gente vive só no apolíneo, só na razão, a gente acaba tendo um problema que é o que a gente tem hoje. O nosso mundo ele é extremamente apolíneo, ele é extremamente baseado na ordem, na lei, na regra. Por outro lado, se a gente tivesse um mundo totalmente dionisíaco, ele seria ruim também, porque a gente estaria no mesmo nível dos outros animais, no mesmo nível de brutalidade, de ceder aos instintos da maneira como eles aparecem. Então é importante um equilíbrio. O dionisíaco e o apolíneo, eles se complementam. O problema é que a gente tem um deles prevalecendo. E a gente tem um deles prevalecendo há muito tempo. A noção de pecado, por exemplo, dentro do cristianismo, para o Nietzsche representa isso. A própria filosofia, ela representa o predomínio do apolíneo, da racionalidade, dessa ideia de equilíbrio. Por isso que ele vai dizer que a filosofia é um retrocesso, que o pensamento antes da filosofia era livre, e a filosofia meio que aprisiona o pensamento. Então toda a filosofia do Nietzsche é uma filosofia de libertação, digamos assim, desse mecanismo de controle. O apolíneo e o dionisíaco, eles podiam se contrabalancear de uma maneira dialética, cada um deles funcionava aí como um elemento importante. E aí escolher um dos lados gera um desequilíbrio, por isso que não é bom fazer isso. A ausência do Dionísio, que é o que a gente vive hoje nesse mundo apolíneo que a gente está, gera repressão do desejo, repressão do corpo, repressão da afirmação da vida. Então as pessoas passam a entender tudo como pecado, tudo como um problema, tudo como uma forma de negar a si mesmo. E o sofrimento, ele deixa de ser ressignificado, porque essa ideia que a gente falava, o sofrimento ele existe, ele é inevitável. Como eu comentei antes, na interpretação do Nietzsche, o cristianismo é um reforço do apolíneo. É um tipo de incentivo para uma cultura que ele considera que é decadente, porque predomina nela uma força reativa, uma força de negar a condição natural da vida, que é a busca pelo prazer, por exemplo. Quando o prazer se torna sinônimo de algo que é demoníaco, que é estranho a gente, que deve nos levar para um campo de controle em que você não pode fazer as coisas que você tem vontade, que você tem desejo, quando o corpo se torna um símbolo disso. E é importante lembrar que ele está falando de um cristianismo que já é também diferente do nosso. Você pode imaginar hoje as pessoas que vão a uma igreja cantar e dançar e se divertir e sorrir. Isso é uma coisa que o Nietzsche, por exemplo, não conhecia. No século XIX, a ideia de igreja ainda era uma ideia de igreja em que você ia para martirizar, para reconhecer o pecado. Então, o espaço do sorriso, da alegria, da vitalidade da vida mesmo, né, nesse sentido mais amplo, não encontrava eco dentro da perspectiva da igreja cristã. Então, ele está criticando também um cristianismo que é um pouco diferente do nosso, certamente, mas o cristianismo de hoje ainda tem esses elementos que ele coloca, que é essa ideia de uma força reativa que considera o elemento da condição natural do homem, do ser humano, como uma condição problemática. Então, para ele, a ideia é que a moralidade como um todo, ela representa esse problema de um controle do outro. Então isso quer dizer que a gente deve viver sem leis, sem regras? Não. Mas ele quer colocar a ideia de que essas regras, essas leis, precisam ser decididas e precisam ser discutidas dentro de cada comunidade. E o que a gente tem hoje em dia, em diferentes contextos diferentes, né, na própria religião, na educação, na política, enfim, são centros de controle em que alguém ou um grupo pequeno
tenta determinar o que todo mundo tem que fazer, como todo mundo tem que agir, como todo mundo tem que ser, do que todas as pessoas têm que gostar. Então esse é o problema para ele. Não é que não tem que ter regra, é óbvio que tem que ter regra. Mas quem decide essa regra? Cada comunidade deveria ter a possibilidade de fazer isso. Mas no mundo que a gente tem, numa perspectiva global, você procura impor uma visão de mundo para todo mundo. E esse seria essencialmente o problema. Daí que o Nietzsche utiliza uma metáfora bonita que vai aparecer nos últimos textos dele, que é a ideia das metamorfoses necessárias à vida. Então ele fala que a primeira metamorfose que a gente passa é o camelo, que é um momento de reverência à tradição, e é representado aqui pela infância. Quando a gente é criança, a gente tem que obedecer os mais velhos, né, os pais, a escola, enfim, as coisas. A gente tem que obedecer à tradição, seguir as normas. A segunda metamorfose é o leão, que é o momento da fragmentação da fé, que é o que ele chama de espírito livre, né? O niilismo, quando você passa a desacreditar de tudo, a não achar que as coisas têm um sentido, que não existe um motivo para as coisas, e pode ser representado aqui pela adolescência, pelo início da fase da vida adulta, que é quando você passa a questionar de maneira muito intensa as coisas, e por que as coisas são do jeito que são, enfim. Ter esse momento de revolta contra a tradição, contra aquilo que está estabelecido. E aí tem uma última etapa, que é a etapa da criança, que é o momento da afirmação da vida, da vontade de potência. É curioso isso, porque olha só, se ele falou, né, se ele diz que a criança, a época em que a gente é criança, é a fase do camelo, como é que a última etapa é a criança? Então ele vai dizer o seguinte, que quando a gente é criança de idade, quando a gente tem idade de ser criança, a gente só pode obedecer, a gente não tem a opção de fazer outra coisa. Mas depois que a gente passa dessa fase do camelo, depois que a gente passa por essa revolta de querer negar tudo, a gente pode finalmente adquirir autonomia para ser criança não mais de idade, mas de viver esse ímpeto da criança, de olhar para a vida de maneira positiva, de querer viver a vida com o máximo que ela tem. A gente só consegue fazer isso quando a gente já está adulto, porque a gente tem agora a autonomia de poder fazer isso. A gente pode resgatar essa essência nossa de quando a gente era criança e a gente queria fazer isso e não podia. Só que boa parte das pessoas não consegue escapar do leão para a criança. Elas saem do leão e elas voltam para o camelo. Ou seja, as pessoas se tornam adultos que simplesmente obedecem ao governo, obedecem às leis, seguem as normas, fazem tudo o que tem que fazer e vivem a vida inteira, sei lá, para pagar conta, para se organizar nas coisas, para ser um cidadão que obedece tudo aquilo que tem que ser feito e nunca vai para esse ponto de você se entregar para viver de maneira de fato autêntica, né? Que seria o ponto do que ele acredita que seria de fato significativo. E aí, para terminar, tem dois conceitos que eu acho que são importantes que resumem talvez essa perspectiva ética e estética em conjunto aí da filosofia do Nietzsche, que são a noção do eterno retorno e do amor fati. O eterno retorno é uma metáfora que ele vai utilizar para imaginar o seguinte: imagina que um dia você descobre que a vida que você tem, do jeito que ela é, você tem que viver ela de novo, igualzinha, exatamente do jeito que ela é. Tudo que você já fez até hoje, você vai ter que fazer de novo, você vai ter que viver de novo essa vida da mesma forma. Como é que você se sentiria? E aí o Nietzsche vai dizer o seguinte: é bem provável que a maior parte das pessoas sinta isso como uma punição, como algo terrível, como um problema. Não, eu não quero viver essa vida de novo. Essa vida ela é problemática, ela é ruim, ela tem muito sofrimento, eu não quero viver essa vida de novo. E aí ele vai dizer o seguinte: se o seu pensamento foi esse, então tem alguma coisa errada com o jeito como você vive a sua vida. Você tem que viver a sua vida de tal forma que você, se tivesse, lembra, é só uma metáfora, né? Se você tivesse que viver ela mais uma vez, você não teria receio disso ter que acontecer. Ou seja, viva a sua vida da melhor forma que você puder, porque primeiro, ela é a única que você tem, então viva a sua vida da melhor forma que você puder, para você ter orgulho daquilo que você é, daquilo que você tem. Essencialmente o Nietzsche acreditava que a gente tem só uma vida, mas independentemente disso, a gente ter uma vida ou não, de ter mais depois, o fato é que a gente está vivo agora. Então por que não viver bem? Então esse teste, digamos assim, do eterno retorno, é uma medida para você tentar entender como você está vivendo a própria vida. Então a gente pode usar essa metáfora para o dia, né? Se eu tivesse que reviver esse dia de hoje, eu gostaria de viver esse dia de hoje mais uma vez? Se a minha resposta é não, é porque eu estou vivendo esse dia errado. Eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que viver de uma outra forma. E aí entra outro conceito que é o amor fati. Amor fati significa amar o destino, amar a sua vida. Isso não quer dizer se resignar diante das coisas que acontecem. O Nietzsche entendia, como eu já falei, que a vida é sofrimento. Ele pega isso da filosofia do Schopenhauer. Eu comentei no outro vídeo que ele é muito influenciado inicialmente pelo Schopenhauer, só que o Schopenhauer propõe uma negação da vontade, uma negação da vida. E ele vê a arte, no caso do Schopenhauer, ele vê a arte como uma forma de sublimação, como uma forma de esquecer dos problemas
para você meio que se desligar de tudo e ter um momento de paz, de apaziguamento da vontade. Já o Nietzsche, ele pensa o contrário. Ele acha que a arte tem que ser uma potência para a vida. Então a gente tem que amar o destino, a gente tem que amar a vida que a gente tem. Mais uma vez, isso não significa se resignar, isso não significa aceitar as coisas do jeito que elas são, mas significa entender que a vida que você tem é a melhor vida que você pode ter, você não pode ter outra. Às vezes a gente passa boa parte do nosso tempo sonhando com uma vida que não é nossa, olhando, sei lá, um artista, uma celebridade, uma pessoa que tem coisas que você não tem e sonhando, né? Como seria bom se eu tivesse aquilo, e aí você deixa de dar atenção para sua própria vida. Então a ideia do Nietzsche é: transforme a sua vida em uma obra de arte, viva a sua vida como se ela fosse arte e transforme a sua existência em algo que vale a pena. Ou seja, ame o seu destino, ame a vida que você tem, faça dela o melhor que você puder. E aí ele resume a ideia do que é a arte para ele. A arte, a boa arte, é a arte que nos incentiva para esse caminho. Não é a arte que nega a vida, mas é a arte que nos impulsiona para a vida, que nos impulsiona para novas experiências. Essa é a ideia do que o Nietzsche pensa, do que a arte pode fazer, de como a arte pode contribuir com a existência, e é justamente por isso que ele se torna um autor extremamente influente no início do século XX, nos movimentos de vanguarda, por exemplo. O Nietzsche se torna um autor muito relevante por as pessoas entenderem naquele momento de transformações constantes que era necessário não ceder tanto àquilo que estava estabelecido e procurar um caminho novo de entender e compreender a realidade. Bem, obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo, espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe aqui. Se você gosta do vídeo, eu peço para você compartilhar com outras pessoas. Se não se inscreveu no canal, se inscrever também, porque ajuda muito. E é isso, obrigado pela sua audiência, até a próxima, tchau.